Olá, estrelas, sejam todos abençoados. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado, porque eu sou, meu Cristo pessoal é abençoado. Sejam abençoados. Hoje eu quero falar para vocês de uma energia que tá para acontecer, que a gente já tá meio que sentindo essa energia, e ela vai acontecer, o ápice, né, da cocriação em cima dessa energia vai ser no sábado. E essa energia vai perdurar pelos próximos 6 meses, ou seja, o que está acontecendo agora vai perdurar por 6 meses do próximo ano. E eu tô falando do eclipse solar, que vai acontecer agora em Sagitário, conjunto com Mercúrio. Tá bom, Vanessa, o que é isso, né? Bom, Sagitário, ele é um signo de expansão, ele é um signo de encontrar seu lugar no mundo, é um signo que não tem fronteiras, é um signo de aumento, crescimento, liberdade, é um signo da espiritualidade, uma espiritualidade livre, uma conexão direta. O nosso Sol, ele está em Sagitário, e o que vai acontecer agora sábado, dia 4, por volta de 2 às 4 horas da tarde, um eclipse total do Sol, total, ou seja, vai escurecer completamente. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vai ver esse eclipse total, mas não é porque a gente não vê que a gente não tá na energia. A gente tá na energia. E esse eclipse total acontecendo em Sagitário, conjunto também a Mercúrio, o que dá pra gente? Uma sensação de eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei se eu vou estar bem. E isso começa a gerar na gente muita confusão. Agora já. Por quê? Porque quando a gente fala sobre eclipses, o eclipse da Lua está falando sobre o passado, sobre as nossas emoções, sobre os nossos traumas, como é que a gente pode mudar as nossas crenças limitantes. Enquanto que um eclipse solar, ele está falando sobre o futuro, então é como se escurecesse o futuro. Como se a gente não soubesse o que vem no futuro, e de fato a gente não sabe, mas a gente sempre tem uma perspectiva daquilo que a gente quer plantar, e a gente está no final do ano. Então essa é uma época onde a gente quer plantar um próximo ano, um ano melhor, um ano de cocriações, um ano de sonhos. E agora, dia 4, a gente pode aproveitar essa grande energia para fazer isso. Eu sei que nesse momento deve estar meio tenso, a gente está tendo notícias que são tensas, parece que tem uma certa tensão no ar e uma certa confusão. Isso tem a ver com a energia do Mercúrio, que trata dos nossos pensamentos, também está conjunto com esse eclipse, no momento em que esse eclipse vai acontecer, ou seja, Mercúrio, Lua e Sol estão conjuntos. O que é um eclipse? É quando o eclipse solar é quando a Lua entra, né, na Lua nova, só acontece na Lua nova, então assim, é uma Lua, é a Lua nova, não sei o que. Os eclipses só acontecem na Lua nova, não tem outra, a Lua cheia, não, é na Lua nova. Então a Lua, ela entra na frente, né, entre a Terra e o Sol, então a gente não enxerga o Sol. Então, para a Terra, essa energia solar, ela foi apagada. Então, é como se a gente não soubesse que vem o futuro. E como está conjunto a Mercúrio, que é o planeta dos pensamentos, é muita confusão mental e é muita tensão. E pode gerar medo, pode gerar angústia, de não saber como vai ser, de não saber o que você quer, de não saber o que você quer cocriar. Fora que todo eclipse ele tem uma energia que a gente pode aproveitar positivamente ou negativamente. Como a gente está falando de Sagitário, Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão, é o planeta dos excessos, é o planeta sem fronteiras. O mundo é minha casa, é o planeta da abundância. Ele é grande, ele é imenso, ele é gigante. Então, essa energia de expansão, de prosperidade, de chegar no imaginável, de sucesso, sabe? Vai estar tudo movimentando ali. Só que pra gente entrar nisso, a gente precisa saber como cocriar isso. Por quê? Cada pessoa vai ter uma área mais afetada do que a outra.
O que que é isso? Onde o Sagitário, o signo de Sagitário está na sua casa, essa área vai ser mais afetada. Eu vou deixar aqui na descrição palavras-chave para você saber quais áreas da sua vida vão ser afetadas individualmente, mas coletivamente todo mundo vai ser afetado, tá? Então, individualmente, você vai ter uma área que vai ser impulsionada e afetada por esse eclipse, que é onde está Sagitário. Então, os nascidos em Sagitário, quem tem Sagitário na casa 1, na casa 2, na casa 3, essa é a área. E então eu vou deixar um link para vocês, para vocês descobrirem, né, onde está esse Sagitário. Então você vai colocar lá seu nome, sua data de nascimento, seu horário, e aí você vai descobrir aonde o Sagitário tá, em qual casa. E na descrição eu vou deixar também para vocês palavras-chave dessa casa, ou seja, as energias principais que vai ser afetado nos próximos 6 meses. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Sagitário tá na minha casa 7, tá? Então, daqui para os próximos 6 meses, o que vai ser afetado? A minha casa 7. O que tem dentro da casa 7? Quais são os assuntos que trata a casa 7? A casa 7 trata dos relacionamentos, a casa 7 trata do compartilhar, a casa 7 trata de associações, de parcerias. Então, o que isso mostra? Se eu aproveitar a energia de expansão, de prosperidade, a energia de liberdade, porque Sagitário tem liberdade, eu vou estar expandindo as conexões, eu vou estar expandindo aquilo que eu compartilho, eu vou expandir o meu trabalho. Então isso significa que é provável que eu vá chegar em lugares que eu não conhecia, que eu vá fazer coisas que eu não tenho ideia, mas isso tudo lidando pelo lado positivo da parada. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente acessa a coisa positiva? Com um ritual. Trazendo essa energia de Sagitário para nossa vida. Não importa em qual casa ele vai cair, a energia é de expansão, de cocriação, de compartilhar, de espiritualidade. Então, se ele caiu na sua casa 4, que é a casa das suas bases, estruturas, da sua família, então vai expandir a questão da sua casa, dos seus bens, das suas posses, da sua família. Mas a gente pode também não entrar nessa energia. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é a força de um eclipse solar, o último eclipse solar aconteceu, ele estava conjunto a Júpiter. Júpiter também está nessa parada desse eclipse, porque ele é o regente de Sagitário. Sagitário é o signo onde o Sol vai estar quando acontecer o eclipse. Então, em cima desse signo, ou seja, em cima dessas energias é que vai estar atuando o eclipse. Beleza? Júpiter é o planeta que rege Sagitário. Então, Júpiter é que dá para Sagitário essas características de expansão, de liberdade, de saber falar, de jovialidade. Sagitário tem muito disso de jovialidade. São pessoas divertidas, alegres, é o tipo, vamos viajar amanhã, vamos! Isso é Sagitário, essa empolgação. Então, Júpiter é que proporciona isso para Sagitário. Então, ele está envolvido de novo no eclipse que vai acontecer agora. Só que em 2019, quando aconteceu esse eclipse e ele estava conjunto a Júpiter, né? Sol, Lua, que são os dois planetas envolvidos, né? Os luminares envolvidos no eclipse, precisa ter os dois. E Sagitário e Júpiter estava conjunto. Poucos dias depois é que a gente descobriu que a China, que é um lugar imenso e que tem coisas no mundo todo, né, produtos no mundo todo, então ela tem muito dessa questão de não ter fronteiras, não tem fronteira para a China tá em todo lugar. E a gente descobriu então que tinha um vírus, que foi o Covid. Então, esses eclipses, eles marcam períodos e fazem grandes transformações. E quando a gente trabalha em cima desses eclipses, a gente busca usar essa energia que tá aí da melhor forma possível.
Eu posso não cuidar, né, da minha energia, não fazer meus rituais, não buscar trabalhar na energia positiva do Sagitário e deixar que a tensão me envolva. Então eu vou estar trabalhando na tensão, eu vou estar criando para o próximo ano tensão, ao passo que se eu acesso a energia positiva, de expansão, de cocriação, de prosperidade, de abundância, que é energia de Júpiter, que é a essência da liberdade de Sagitário, eu tô criando o quê? Eu tô criando isso para os próximos 6 meses da minha vida. Então, para que esse vídeo? Esse vídeo é para você descobrir aonde é que tá o Sagitário, que vai eclipsar. Eu vou deixar o link aqui, como eu já falei. Quais as energias que vão estar e te convidar para a gente fazer no dia 4 o ritual. Como é que eu vou fazer isso? Como o ritual ele é à tarde, eu vou fazer de manhã e vou deixar um vídeo para vocês de manhã. Aí vocês podem assistir e fazer o ritual para entrar nessa energia para os próximos 6 meses de cocriação, de prosperidade, de leveza, de espiritualidade durante o dia, ou seja, durante o dia 4, tá? Ah, se você fizer depois, vale? Claro, porque essa energia vai estar durante 6 meses. Mas é muito melhor, é muito mais potente se você fizer esse ritual ainda durante o dia 4? Sim, infinitamente mais potente. Mais potente ainda se você fizer durante o eclipse. Ah, mas eu vou estar trabalhando, eu vou chegar à noite, eu quero tomar um banho. Beleza, não tem problema. Mas não deixa virar o dia se você puder. Por quê? Porque essa energia vai estar muito, muito pulsante. Mas se por acaso, mesmo assim, você não puder, só vai poder fazer um ritual no domingo e tal, passa o dia 4 pensando no que você deseja. Não deixa que os seus pensamentos, a sua confusão, porque Mercúrio vai trazer essa confusão, essa angústia, esse medo do que vai acontecer, esse medo do futuro, não deixa que isso te envolva. Lembra desse vídeo e pensa: prosperidade, expansão, espiritualidade. Eu sou abençoado, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça vai ser abençoado, porque eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada. Passa o seu dia abençoando sua vida, passa o seu dia pensando nas coisas que você quer cocriar, passa o seu dia pensando na sua vida prosperando, que os próximos 6 meses vão ser prósperos em todos os aspectos. E não deixa essa tensão pré-eclipse te afetar. Traz a bênção para sua vida, acessa seu eu sou, o seu poder pessoal e traz isso. E se puder, melhor ainda, faz o ritual. Então eu vou postar o vídeo no dia 4 de manhã, para dar tempo de você assistir, fazer junto comigo o vídeo, ou então fazer o vídeo, não, o ritual, ou então fazer mais tarde, vai dar para você acompanhar junto, que é essa conexão com essa energia de prosperidade e de abundância para cocriar o seu próximo ano. Outra coisa, do dia 12, tá, ao dia 15 desse mês de dezembro, né, de 12 a 15 de dezembro, eu vou fazer 4 lives aqui no YouTube e no Instagram, que são as lives da Jornada da Prosperidade que eu faço todo ano. Então a primeira live vai ser sobre Ganesha, a segunda é sobre Shiva, Lakshmi, e esse ano Kali vem também, que a gente tá precisando de força, e Kali traz essa energia. Então você que ama Ganesha, você que ama Shiva, Lakshmi, que é a deusa da riqueza, Shiva para falar sobre a queima de karma, a importância de queimar karma, para a gente não entrar o próximo ano carregando aquilo que a gente fez, que poderia ter feito melhor, aquele peso, tudo aquilo que a gente precisa se limpar. Então a queima de karma é super importante. Quem faz isso é o Senhor Shiva, o Senhor do tempo, o Senhor dos karmas. Então a gente vai começar com Ganesha, vai falar sobre Ganesha, porque Ganesha abre os caminhos, abençoa a nossa jornada, Shiva para queimar os karmas, Lakshmi para que a gente possa viver em abundância, riqueza, alegria e felicidade, porque Lakshmi tem isso, a harmonia, a alegria, a beleza
que é de Lakshmi, e também Kali, para que ela feche nosso corpo, nos proteja contra os inimigos, nos proteja contra a magia, contra a nossa negatividade, nossos demônios internos, nossas sombras, e nos dê força, vontade, coragem, ousadia para tomar as decisões que muitas vezes a gente não consegue tomar, que muitas vezes nos amarram, que faz com que a gente não consiga prosperar. Então, do dia 12 ao dia 15, a gente vai estar fazendo essas lives. Eu vou deixar também um link do Telegram, que é o pré-registro, para você ser lembrado das lives. Então, eu vou avisar no Telegram, tá? Então, é isso. Se inscreve no Telegram para poder ficar sabendo quando vão ser as lives, né? O horário certo, tudo bonitinho. Veja onde tá o seu Sagitário. Faça o ritual comigo e eu te espero nas lives. Esse final de ano vai bombar de conteúdo, porque eu sei a diferença que faz. E com certeza quem fez a jornada comigo e faz jornadas devocionais, você começar o ano cheio de energia, limpo dos karmas, com uma energia de prosperidade, com uma energia de união, com a sua espiritualidade lá em cima, abençoando a sua vida e sendo abençoado constantemente. Então, final de ano a gente bomba, porque é um momento incrível para você decidir o que você quer. Ter o seu 2022 melhor da sua vida, em todos os aspectos. Não ter que mais se preocupar com as contas, ter o seu corpo, ter a sua espiritualidade, as coisas funcionando, fluindo, tudo indo muito bem. Então é isso, um beijo, muita luz e eu espero vocês.